Mano, vou ser sincero com vocês. Tem uma fase na vida em que a gente ora, a gente tenta fazer tudo certo, a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente faz planos, e mesmo assim parece que nada na nossa vida está andando. Você olha para o seu lado e vê um monte de gente avançando. Um seu amigo comprou coisas novas, o outro seu amigo começou a ganhar mais dinheiro, o outro parece ter encontrado o próprio propósito da vida. E você continua no mesmo lugar, tentando entender o porquê que Deus ainda não mudou a tua situação. E é nessa fase que vem na nossa mente uma pergunta que muita gente tem medo de fazer. Como eu continuo tendo fé quando a minha vida não dá nenhum sinal de que vai melhorar? Porque acreditar quando tudo está dando certo é fácil. Difícil vai ser acreditar quando você está cansado, quando você está endividado, quando você está confuso, quando você nem sabe como vai ser o seu próximo mês. Isso é difícil. Hoje eu quero trocar uma ideia aqui com vocês. Não como alguém que conseguiu resolver 800% da minha vida, mas como alguém que também está tendo dificuldades em continuar. Olha, eu tô jogando aqui esse jogo, Minecraft. Eu nasci nesse jogo e não tinha absolutamente nada. Não tenho casa, não tenho ferramenta, não tenho comida e também eu nem sei onde é que eu estou. Não sei o que tem depois daquela montanha, depois daquelas pedras. Tudo que eu tenho agora são minhas mãos e uma decisão de começar. E às vezes a vida parece ser exatamente assim. Você olha para o lugar onde você está e pensa: meu Deus, como é que eu vou construir alguma coisa começando desse ponto? E cara, é exatamente por isso que eu gosto muito do Minecraft. Quando a gente nasce nesse mundo, ninguém começa tentando construir um castelo. Você não tá no criativo, não, irmão. O primeiro passo é muito simples. Você sempre procura uma árvore para pegar madeira. Pode parecer pouco, mas aquela primeira madeira é o que vai mudar tudo na sua vida. Com ela você vai construir, né, a craft table. Depois você vai fazer uma ferramenta. Com a ferramenta você consegue recursos melhores. E quando você menos percebe, já existe alguma coisa onde também não existia nada. Talvez um dos nossos maiores problemas seja querer enxergar um castelo onde Deus colocou apenas a próxima árvore. Eu estou falando disso porque essa não é uma reflexão que está distante de mim. Eu também sei como é que é olhar para a própria vida e sentir que as coisas estão estagnadas e não estão acontecendo do jeito que eu mesmo imaginei. Tem dívidas, tem projetos que não saíram do papel, não saíram como deveriam. Tem a pressão de que precisa fazer algo para dar certo. Tem aquele pensamento que aparece principalmente quando a gente vai descansar, quando a gente deita e começa a borbulhar de pensamentos e você começa a se perguntar: e se nada disso funcionar, e se eu estiver perdendo tempo, e se eu decepcionar todo mundo, e se Deus também, e se Deus não estiver comigo nesse caminho? E o pior é que às vezes você tenta falar sobre isso e você recebe uma resposta genérica, uma resposta pronta, só ter fé. Mas quem tá vivendo problemas sabe que não é tão simples. Porque você pode ter fé e ainda assim você pode sentir medo, é normal. Você pode confiar em Deus e ainda assim você ficar preocupado. Você pode orar e ainda não saber o que vai fazer amanhã. Cara, você pode amar a Deus e mesmo assim você vai estar cansado, você cansa. Durante muito tempo eu achava que ter fé significava que eu nunca poderia demonstrar fraqueza, como se um cristão verdadeiro tivesse que estar sorrindo o tempo inteiro e dizendo que está tudo bem. Porque isso não é fé, meus amigos. Isso é fingimento. A Bíblia, ela tá cheia de pessoas que confiaram em Deus e mesmo assim atravessaram fases muito difíceis nas suas vidas. Davi, por exemplo, lá no Salmos de Davi, ele vai falar: até quando, Senhor? Ele não estava abandonando Deus. Ele só estava sendo sincero com Deus. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes que eu estou aprendendo aqui nesse exato momento. Fé não é nunca perguntar. Fé é você continuar conversando com Deus, mesmo quando você não entende a resposta que ele já te deu. A fé não vai ser a ausência do medo. A fé é não permitir que o medo escolha o caminho por você. Fé não é acreditar que tudo vai ser resolvido amanhã, que você vai deitar e vai acordar com tudo resolvido. Não. É acreditar que mesmo se você entender o processo, você não está caminhando sozinho. Porque tem dias em que a nossa oração, ela não vai ser bonita. Talvez a nossa oração seja só: Deus, tô cansado. Então, ai, eu não sei o que fazer.
eu tô com medo, me ajuda, Deus, me ajuda. E talvez essa seja uma das orações mais sinceras que alguém pode fazer para Deus. A gente normalmente pede para Deus mudar a nossa situação. Não tem nada de errado com isso, não tem nada errado. Se existe uma dívida, queremos pagar. Isso é lógico. E se existe uma porta fechada, a gente quer que ela se abra. E se existe uma doença, a gente também quer que ela se cure. Mas algumas vezes, enquanto esperamos Deus mudar a nossa situação, Ele está trabalhando primeiro em quem nós estamos nos tornando dentro desta situação. Isso não significa que Deus gosta de ver a gente sofrer, não, pelo contrário. Significa que nem todo o processo é desperdício. Em fase difícil que revela quem realmente está do nosso lado. Você pode ver o tanto de amigos que já se separaram de você, quando você estava bem, mas quando você precisava, aqueles amigos não estavam mais do seu lado. Tem portas que fecham, que se encontram fechadas, que impedem a gente de entrar em lugares que iria acabar nos destruindo. Tem fracassos que mostram uma habilidade que ainda precisamos desenvolver. Tem silêncio que ensina a gente a parar de depender somente da nossa própria emoção. E isso é difícil de aceitar quando estamos dentro de algum problema. Isso é muito difícil de aceitar. Depois que passa essa fase, muitas vezes fica mais fácil ainda de entender. Mas enquanto estamos vivendo isso, apenas uma confusão. Olha, na gameplay, eu não sei como é que vai sair, mas eu construí uma casa não, uma caverna. Dentro da caverna, eu vou colocar ali a minha air fryer, a craft table e, cara, não é uma casa bonita, não é grande e não vai ter decoração. Provavelmente ninguém olharia pra isso e falasse, caraca, que construção incrível. Mas quando chegar à noite, essa casa vai cumprir a sua função. Ela vai me proteger de todo o perigo que tá lá fora. Eu acho que muita gente está sofrendo porque despreza os seus pequenos avanços. A pessoa ainda não resolveu a vida financeira inteira. Então ela acha que não avançou. Ela ainda não encontrou o trabalho perfeito. Então ela acha que está estagnada, parada. E ela ainda acha que não venceu completamente a sua própria ansiedade. Então acha que todo resquício de melhor foi inútil. Mas você não precisa construir o seu castelo hoje. Talvez sua responsabilidade agora seja apenas construir um abrigo para você conseguir atravessar essa noite. Eu não tenho uma fórmula mágica aqui para dizer para vocês que vai melhorar suas vidas, mas eu tenho três coisas que podem ajudar vocês. Primeira coisa, seja completamente sincero com Deus. Não tente fazer uma oração bonita. Fala a verdade. Diga onde é que está doendo. Diga o que você tem medo. Diga aquilo que você acha que é errado falar. Fala pro Pai. Deus, ele sabe. Deus, ele conhece seu coração. Ele sabe de tudo que você precisa. Mas você tem que pegar e você tem que pedir para Deus. E agradecer também quando ele der. Deus, ele já conhece o seu coração. A sinceridade não vai te afastar de Deus. Ele vai abrir um espaço para você ter um relacionamento real com ele. E a segunda coisa, separe o que você controla daquilo que você não controla. Talvez você não consiga resolver todos os seus problemas hoje, mas você vai conseguir analisar seus números. Talvez você não consiga garantir que o seu projeto vai funcionar hoje, mas você vai conseguir trabalhar com responsabilidade nele dia após dia até ele estar funcionando. Então, faça uma lista. De um lado, coloque tudo aquilo que você pode fazer e tudo aquilo que você controla. Do outro lado, coloque tudo aquilo que não depende de você. O que você vai fazer? Você vai trabalhar primeiro do lado que você controla. E o outro lado, você ora e entrega a Deus. A terceira coisa, não tente atravessar tudo sozinho. Fase difícil faz querer a gente se isolar, a gente se esconder, a gente guardar tudo pra gente. A gente sente vergonha, a gente não quer preocupar ninguém. A gente não quer parecer ser fraco. Mas o isolamento, ela aumenta e muito os problemas que já era pesado para você e você está deixando mais pesado ainda você se isolando. Você tem que procurar alguma pessoa madura para você conversar com ele. Um amigo, um líder da sua igreja, o pastor da sua igreja, não importa, tem que ser alguém maduro. Ou então alguém da sua família, um primo, seus pais. E dependendo do que você estiver enfrentando, também busque ajuda profissional. Buscar ajuda não significa que a sua fé é pequena. Significa que você entendeu que Deus também, ele cuida da gente através de pessoas. Talvez você tenha entrado nesse vídeo esperando que eu dissesse que amanhã tudo vai se resolver. E eu não posso prometer isso. Eu também não sei quando as minhas
situações vão mudar. Mas existe uma coisa que eu posso dizer. O fato de você ainda não ter chegado onde deseja não significa que Deus abandonou a sua história. Talvez você esteja apenas no começo do mundo. Você começou agora a pegar madeira, você está fazendo as ferramentas simples, tentando sobreviver à sua primeira noite. Você olha para sua vida e vê pouco. Mas Deus pode estar vendo uma construção que ainda está começando. Não me entenda errado. Você precisa agir, você precisa trabalhar, você precisa correr, você precisa se organizar e mudar o que não está funcionando. Você tem que mudar estratégias também, porque a fé não é ficar parado esperando que tudo caia do céu. A fé é trabalhar com responsabilidade sem transformar o resultado no seu Deus. É fazer a sua parte e entender que o seu valor não depende do tamanho da construção que você conseguiu levantar até agora. Então, quando parecer que nada está andando, não tente resolver a vida inteira em um único dia. Pergunte primeiro: qual é a minha próxima árvore? Qual é o meu próximo bloco? Qual é a decisão correta que eu consigo tomar hoje? Talvez seja uma oração sincera, somente uma oração sincera. Talvez seja organizar suas contas. Talvez seja pedir perdão para alguém que você magoou. Talvez seja procurar ajuda. Talvez seja parar de adiar algo que você sabe que precisa começar, como por exemplo eu. Eu precisava começar esse canal e eu tava adiando ele. E agora eu tô botando em prática. Você não precisa enxergar um mapa inteiro para continuar caminhando. Precisa apenas de luz suficiente para seguir o próximo passo. Caso você esteja vivendo em uma fase difícil, eu quero que você saiba: estar cansado não significa que você perdeu a fé. Ter dúvidas não significa que Deus ele desistiu de você. É preciso recomeçar, e precisar recomeçar não significa que a sua história acabou. Às vezes, tudo começa com uma árvore, algumas ferramentas simples e a decisão de não desistir. Agora eu quero trocar uma ideia com vocês. Qual é a área da sua vida em que parece que nada está andando? Pode ser dinheiro, trabalho, família, fé, relacionamento, ansiedade, não importa. Você não precisa contar com detalhes caso não queira. Comente apenas a área. Talvez lendo os comentários a gente perceba que a gente não está passando por tudo isso sozinho. Caso você goste desse tipo de conversa, fica por aqui. Se inscreve no canal e deixe seu like. A proposta desse canal não é fingir que alguém tem todas as respostas. É pensar sobre a vida, aprender, amadurecer na fé e construir alguma coisa juntos aqui. Um bloco de cada vez.